resolver o problema 9.16. Ele fala, transforma as senoides a seguir em fasores. Bom, vamos só recapitular. Nós, quando deduzimos as expressões para fasores, nós pegamos a notação de Euler, né? Vocês lembram que a notação de Euler é E elevado a Jθ, e é um cosseno desse ângulo θ mais J seno de θ. E nós falamos que, dado uma determinada senoide do tipo V'zinho de t, uma amplitude cosseno de um ômega-t mais θ, nós pegaremos a parte real e o fasor V, ele seria dado como uma amplitude e esse ângulo. Então, para a gente poder escrever essas senoides na notação de fasores, no domínio dos fasores, a primeira coisa que nós temos que fazer é escrevê-las todas na forma de um cosseno. Por exemplo, essa daqui, olha, ela está com uma amplitude negativa, então a gente tem que mudar. Para isso, nós vamos usar as seguintes relações, essas que estão aqui embaixo. Olha, eu não tenho menos cosseno de alguma coisa? Está aqui o menos cosseno de alguma coisa. Então, para eu transformar isso para um mais cosseno, eu tenho que somar ou subtrair 180. Por que somar ou subtrair 180? Porque eu estou andando meio círculo, então tanto faz eu ir no sentido horário como no sentido anti-horário, que o resultado vai dar o mesmo. Então, este item A, ele ficaria da seguinte maneira. Teríamos menos 20 cosseno de 4t mais 135. Ele pode ser escrito igual a uma amplitude 20 cosseno de 4t mais 135 graus mais 180. Quanto daria isso daqui? Daria 20 cosseno de 4t mais 180 mais 135. 180 mais 135. 315 graus. Esse número aqui, se a gente chamar isso aqui de um Vzinho, né? Esse V, vamos chamar de V1, o fasor V1 seria igual a 20 com uma fase 315 graus. Bom, se ali fosse dado em volts, alguma coisa, igual, sei lá, vamos supor que seja volts. Vamos pôr um V de volt aqui então. Então, este seria o nosso primeiro V1. Poderíamos ir por o item B. O item B é a mesma coisa. Vamos chamar que nós temos um Vzinho 2, que é igual a 8 seno de 20t mais 30 graus, certo? Olha, eu estou num seno positivo, então se eu estou aqui num seno positivo é esse. Eu vou subtrair 90 graus, aí eu consigo escrever em termos de um cosseno. Então vai ficar a mesma amplitude, cosseno de 20t mais 30, agora eu tenho que subtrair 90 graus. Então, esse Vzinho 2 de t, ele é igual a 8 cosseno de 20t menos 60 graus. O fasor V2, eu ponho esse tracinho aqui para indicar que é um fasor, ele é 8, uma amplitude de menos 60 graus. Tá? Suponha que seja volt também. Isso não é relevante, tá? A unidade, tá, pessoal? Eu que estou supondo que é uma diferença de potencial. Então está aqui nosso V2. Podemos finalizar, né, e ir para o último item, que é o item C. O item C eu tenho uma soma, se vocês olharem aqui. O que nós temos aqui? Vou pegar essa caneta azul. 20 cosseno de 2t mais 15 seno de 2t. Primeira coisa que eu vou fazer é pegar esse seno e passá-lo para um cosseno. O seno ele aqui é positivo, vai ser igual ao caso anterior, né? Então isso vai ser igual a 20 cosseno de 2t mais 15 cosseno de 2t menos 90 graus. Bom, eu ainda não consigo somar esse, porque o argumento desse cosseno é diferente desse. O que eu vou fazer? Eu vou escrever cada um deles na notação polar. Quando não tem uma fase, significa que a fase é zero. Então nós temos que é 20 com uma fase zero, mais 15 com uma fase de menos 90 graus. Bom, eu consigo escrever isso na notação retangular, porque esse menos 90, se a gente pensar no plano complexo, vou fazer aqui bem torto, o menos 90 graus implica que ele está aqui. Ele é um real, ele é um imaginário puro, negativo. Então eu vou ter que esse cara é um real puro, que vale 20, mais, na verdade menos, J15. Esse é meu número complexo. Então agora eu tenho que escrever esse número complexo. Está aqui meu plano complexo, onde o parte real vale 20, a parte imaginária vale menos 15, mais ou menos aqui. Então aqui é menos 15, aqui é 20. E esse meu número complexo ele está bem aqui. Esse é meu número complexo. Vamos encontrar, então eu posso escrever isso de que forma na notação retangular? Vou encontrar a raiz disso daqui, esse R. Vou encontrar o módulo,
que é 15 ao quadrado mais 20 ao quadrado. Quanto dá isso? 20 ao quadrado mais 15 ao quadrado. Extrai a raiz disso, vai nos dar 25 graus. Opa, nos dá 25. Quem é o θ? O θ é o arco tangente, o arco cuja tangente é a tangente menos 1 do cateto oposto, que vale 15 sobre 20. Quanto que dá isso? 15 dividido por 20. Bom, eu estou aqui em graus, vou pegar a segunda função da minha calculadora, me dá 36,86, igual a 36,86. Olha, esse ângulo não está aqui, pessoal, no quarto quadrante, então se eu for tomar ele aqui no sentido horário, ele vai ser negativo, não podemos esquecer. Dessa forma, esse fasorzinho V3, ele é escrito como 25, com uma fase menos 36,8 graus. A gente termina esse problema por aqui. O que não podemos esquecer nesse tipo de exercício? Sempre escrever em termos a senoide em termos de um cosseno. Feito isso, a gente faz todas as propriedades, todas as brincadeiras possíveis e escreve na notação fasorial. Não é um exercício difícil, é um exercício que só tem conta, mas ele é tranquilo. Tá? Prestando atenção, a gente não erra. Então a gente pode finalizar o problema 9.16 e nos vemos numa próxima resolução.